poderoso, Deus maravilhoso da minha vida. A mão de Deus poderosa está nesta obra estendida. E os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos. Glória a Deus, graças a Deus, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus, que seja comigo, que seja contigo e que seja conosco, para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus. O relógio do Bitão está atrasado 5 minutos, não, 1 minuto. Tem que estar na hora, está atrasado o relógio, Bitão, podia me dar ele mesmo, vou colocar uma pilha nova. O Bito nunca me doou nada até hoje, Bito. Faz hora que eu peço esse relógio, mas não desse mesmo, pedi outro, um relógio novo, aquele dia eu não quero. Relógio velho, está atrasando, mas eu quero um mais bonito que aquele ali. Eu procurei no comércio aí, Bito, não encontrei um relógio bonito que nem esse seu. Aqui eu não encontrei mesmo, é verdade. É. Mas tem que ser um que presta, um que adianta, porque atrasa não é. Tá bom, Bito? É uma benção, Bito. Eu não quero um relógio que atrasa, eu quero um que adiante. Vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3 em diante. Sempre acompanhe conosco. Boa noite. Senhora é a filha do vereador Miguel. Ah, que benção. Eu vinha na rua e eu pensava, mas é a guria do Miguel, que eu vi a senhora desembarcando com o papai lá, né? Por isso que eu conheci a senhora. O guri eu conheço mais, mas a senhora já tá... Conheci a senhora pequenininha, agora a senhora tá moça. Uma benção. Então, nós sempre dá uma acompanhadinha para nós, que é a menina do irmão Miguel, o vereador Miguel, que está ali no estúdio. É o estúdio aí, né? É estúdio? Aí? Eu nunca tive a oportunidade certa, não, aí não é para mim, aí é para mim aqui mesmo. Então vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus no livro de Provérbios. Está calor aqui, né? Tem como acelerar mais? Está calor aqui. Obrigado. Então o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 3 em diante, diz assim, ó, acompanha conosco, você que tem a tua Bíblia, diz assim, ó, exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Então, resolve alguma coisa a minha pessoa falar sobre o poder de Deus, ir na igreja e e tanta coisa, comentar sobre o evangelho de Deus, falar sobre o amor de Deus, falar sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, quanto Ele é bom, quanto Jesus é bom, quanto Deus é bom. Resolve alguma coisa se eu não obedecer os mandamentos de Deus? Não resolve nada. Não resolve nada. Nunca vai resolver nada. Por isso que, inclusivemente, o fundo desse louvor ficou tão abençoado, porque, na verdade, nem fui eu que falei para o Bito, né? Foi Deus mesmo que tocou no coração do Bito e ficou o fundo do louvor. É bem fácil prestar, é bem fácil ser humano entender e compreender os mandamentos de Deus. Então, olha só o que diz aqui no título da palavra de Deus, ó. Exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor Deus. Senhor Deus, com S maiúsculo, não com minúsculo, com S maiúsculo. Então, se nós passar a obedecer a Deus e se esforçar e fazer de tudo para fazer do jeito de Deus, é claro que Deus vai nos abençoar. Para a glória de Deus, né? Um beijo no coração de toda a nossa clientela, que paga nosso salário todo mês. É umas bênçãos nossos clientes. Agora à noite, se você quiser tardinho na boca da noite, um beijo no coração dos meninos do Juquinha, né? Do Juquinha e de toda a sua família, que teve agora à noite no Ford K vermelho. Se sobrasse tempo, até que nós limparia por dentro. Mas trabalhamos o dia todo hoje, né? Deus abençoa nós em todas as áreas, é muito importante, tanto a nós quanto nossos clientes, né? Então, para nós ser abençoados, olha só o que diz aqui no versículo 1, ó. Rapaz, olha só o que diz no versículo 1: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Se pensa que resolve alguma coisa, minha pessoa vem aqui,
transmitir para vocês o Evangelho de Deus, pregar o Evangelho de Deus, falar para vocês sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, as misericórdias de Deus. Você sabe que, será que, você pensa que resolve alguma coisa na minha vida se eu não obedecer os mandamentos de Deus? Mas nunca vai resolver nada. Eu tenho que lutar para fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Praticamente eu peguei em prática. Todos os sábados que venho aqui para a glória de Deus, eu entro em jejum. E só entregarei o jejum para a glória de Deus só ao retornar o programa. E Deus, com certeza, Ele tem aceitado. Então preste atenção, rapaz, no que Deus está falando para nós aqui. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se pensa que é simplesmente, somente ler a Bíblia, transmitir o Evangelho, falar sobre o poder de Deus, não é somente isso não. Temos que guardar, temos que obedecer, devemos obedecer e procurar andá-lo do jeito que Deus manda, não que nós andamos, porque certo só existe um que é Deus, né? Só Ele é certo, mas nós temos que lutar para fazer o certo e não fazer o errado. Então se pensa que é Divaldo que vem dando certo na minha vida, a vida justa, não, nós enfrentamos luta todo dia, dias difíceis, horas difíceis, né? Hoje mesmo eu estava me lembrando, essa semana passada mesmo me lembrando, do senhor mesmo que teve ali com o golzinho verde, que é pai do menino que trabalha aqui no irmão Giovanni, no mercado aqui, né? Que eu chamo o irmão barbudo, né? O senhor mesmo, que tem a barba grande, que trabalha aqui no irmão Giovanni, no mercado. O senhor mesmo do golzinho vermelho, que é o papai dele, que compraram ali a propriedade do irmão Olímpio. Agora me lembrou do irmão Olímpio também, né? Em meio de coração do irmão Olímpio, da sua esposa, toda a familiar do irmão Olímpio, né? Agora me lembrou do Gordinho também, que eu chamo ele de Gordinho, mas é Gordinho, não é Gordão, Gordinho, né? E também está no evangélico hoje. O senhor é filho do irmão Olímpio, né, irmão? O senhor está aí pro lado de Santa Rosa, velho. E daí eu me lembrando, rapaz, do senhor do golzinho verde, que esteve ali consertando o pneu, que deu um infarto no senhor, deu derrame, sei lá, que deu no senhor. E o senhor contando assim, com aquele amor, com aquela gratidão ao Espírito de Deus, que o senhor caiu pela manhã, né? Na sombra, antes de ir para o Rio Piratini, e só foram encontrar o senhor à noite. E Deus abençoou que o senhor caiu na sombra, né? O senhor mesmo está falando que se o senhor caísse no sol, não fosse no relente do sol, o senhor teria morrido. E Deus guardou o senhor o dia todo caído, e Deus devolveu a vida, a saúde para o senhor. Aí o senhor contando assim com a gratidão, até eu chorei, né? Depois eu fiquei pensando assim, digo, mas Deus é tão bom conosco, foi tão bom com esse homem, né? Guardou ele o dia inteiro, até que a família foi lá à boca da noite, para ver ele, para socorrer ele, e Deus devolveu a saúde para o senhor, a vida para o senhor, né? Que coisa boa, eu fiquei impactado, até eu chorei, digo, meu Deus do céu, o senhor guardou ele o dia todo, na sombra, não deixou pegar sol. Imagina se ele caísse no sol, né? Eu estava pensando eu com Deus, né? Então, o senhor ouvinte do nosso programa, Deus abençoe mais e mais o senhor e todo o seu familiar, tá bom, irmão? É uma benção, né? Que coisa boa ver as pessoas contar sobre o poder sobrenatural de Deus. Agora, para acontecer na nossa vida, ela tem um custo, e esse custo não é com dinheiro, não. Esse preço que nós temos que pagar não é com dinheiro. Não, isso melhor dizendo, é procurando obedecer os mandamentos de Deus, do jeito que Deus quer. Não é do nosso jeito. Está aqui, ó. Olha só o que Deus fala para nós aqui, ó. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Mas a maioria de nós, ou entre nós, é só na hora e depois esquecemos de obedecer o que Deus manda. Que coisa, né? Hoje mesmo nós comentamos um caso, digo, pois é, falando com o rapaz agora pela manhã, digo, se Deus fez, fez, se Ele não fez, não fez. Digo, não pode dar falso testemunha, não. Se Deus faz, Ele é Deus para mim, e se Ele não faz na minha vida, Ele é o mesmo Deus para mim. Agora eu não posso inventar que Deus fez ou tem feito. Se Deus não tem feito, eu não posso inventar.
Porque daí, para começar, eu estou mentindo. Então, quando Deus faz, amém. Quando Deus não faz, amém também. Porque o milagre pertence a Deus. Ele é o autor do milagre. Se ele faz, amém. Se ele não faz, amém também. E nós comentando um caso hoje pela manhã, pois é. Inclusivemente a Bíblia ela relata para nós que não podemos dar falso testemunha, conversar fiado, mentir, ou se engrandecer. Não podemos não. Mas como é que Deus não fez ainda na tua vida, Matheus? Por enquanto ainda não, mas glória a Deus por tudo. Mas como é que ele não fez? Eu pergunto para ele. Não tem que perguntar para mim. Deus faz a hora que ele quiser, e o dia que ele quiser, e se ele quiser. Deus é Deus e pronto, acabou. Então, tem gente forçando Deus de fazer. Não, Deus faz se ele quiser. Como Ezequias, né, Deus? Se eu não me falo, é um servo de Deus, né? Não ali ali em Daniel mesmo, né? Que os servos de Deus falaram para o rei Nabucodonosor. Falaram assim, mais ou menos assim, está na Bíblia, né? Olha, se Deus, o Deus a quem servimos, se ele quiser, ele livrará nós da fornalha de fogo. Foi o que falaram para o rei, porque o rei queria que eles adorassem os deuses dele lá, né? De ouro, de prata, de bronze, de madeira, de papel, de gesso, né? E daí os servos de Deus falaram, não, adorar os teus deuses não, nós só adoramos o Deus da Bíblia. Pode jogar nós na fornalha de fogo, que nós não vamos se prostrar a teus deuses, pedaço de madeira e papel. E aí eles falaram, né? Se o Deus a quem servimos, ele quiser, ou ele quiser livrar nós, ele livra. E daí Deus livrou mesmo. Então, rapaz, se Deus quiser livrar a gente, ele livra. Se ele quiser dar saúde pra gente, ele dá. Se ele quiser prosperar a gente, ele prospera. Se ele quiser enriquecer nós, ele enriquece. Se ele quiser abençoar a nossa vida, ele abençoa. Mas se ele não quiser também, ele não faz e pronto. E glória a Deus por tudo. É assim que funciona. Mas tem gente querendo obrigar Deus a fazer. Então olha só o que Deus manda nós fazer aqui, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, o que Deus manda nós fazer, é para nós fazer o que Deus manda, e não o que nós queremos fazer. Então a Bíblia é clara para nós, ou nós fizemos a nossa vontade e sermos derrotados, ou fizemos a vontade de Deus e sermos abençoados. Pronto. Está tudo aqui na Bíblia. É uma coisa ou outra coisa. Ou faz ou não faz, ou acontece ou não acontece. E assim que funciona. Agora você quer se aperseguir, então você transmite o Evangelho de Deus do jeito que a palavra de Deus é, do jeito que a Bíblia é. Aí você vai ser perseguido por um fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, vai ser criticado, vão falar mal de ti, como muitos falam mal de mim, né? Como muitos me criticam, me chamam de louco, me chamam de... Fique à vontade, entre vocês para com Deus. Por que a maioria não ensina a Bíblia do jeito que ela é? Porque tem medo disso, medo daquilo, medo do fulano, medo do ciclano, medo de perder o irmãozinho daqui. Irmãozinho não tem nada não, aqui eu não sinto esse medo não. Porque quem me sustenta é Deus, quem me dá é Deus, quem me abençoa é Deus, quem faz na minha vida é Deus. Pronto, então vamos em frente. E aí continuamos. Então olha só o menino aqui, rapaz. Esse programa, na verdade, ele não foi fundado para te agradar e nem para me agradar. Não, esse programa vai para abençoar a sua vida, ou as suas vidas. Se vocês quiserem, se não quiserem, paciência. Aqui, aqui não tem de agradar o fulano, o ciclano, não, aqui não. Aqui o negócio é agradar a Deus e pronto. Tá aqui, Então, do versículo 1, versículo 3, para entender melhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles
Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, de paz. Você sabe que o ser humano talvez ele tenha um ditado, talvez ele tenha uma maneira de falar, dizendo assim quando o sujeito morre, né? Não, é porque chegou o tempo dele. Não. Talvez se eu procurar agradar e fazer a vontade de Deus, talvez daqui 30 anos eu ia morrer, uma comparação, né? Mas Deus pode acrescentar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos na minha vida. Se a minha pessoa lutar para fazer a vontade de Deus e não a minha, entendeu? É fácil de entender. Ou faz a minha vontade ou faz a vontade de Deus. Não existe. Então Deus ele pode acrescentar na minha vida mais 15 anos, como ele fez na vida de Ezequias, né? Mais 15 anos de vida, exatamente, na vida de Ezequias. Então Deus pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida, está tudo aqui, ó. Pode te curar, pode te abençoar, pode te libertar, pode te prosperar, pode te dar vida eterna, pode dar vida eterna para mim. Então outra coisa, a vida eterna se ganha por esforço, não é de qualquer maneira não. Não é de qualquer maneira, está aqui, ó. Então o negócio é nós fazer a vontade de Deus, lutar para fazer do jeito de Deus, está aqui, ó. Vou repetir do 2 ou 3 para nós entender melhor. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Eu fico meditando às vezes, né? Eu fico observando mesmo, né? É como um dia desse eu cheguei a perguntar para o irmão, digo, tá, mas e quantos anos faz que o senhor está na igreja? Ou que o senhor está no evangelho, que o senhor não está no evangelho. Inclusivemente, pela Bíblia, há poucos de nós, ou entre nós, que estamos evangélicos, ou no evangélico de Deus, a obediência da palavra de Deus. Há poucos entre nós, muito poucos, está tudo na Bíblia. Outra coisa, batizado pelo homem é uma coisa, agora batizado pelo Espírito Santo de Deus é outra coisa, não é incomparável, é incomparável. Por isso que tem aquele ditado gaúcho, né? Não, o sujeito lá não é bem batizado, o fulano lá diz ele que é crente e queria passar o facão no outro, queria surrar o outro, surrou o outro. Isso é pessoas endemoniadas, isso é batizado pela carne, não é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Não, é negativo, negativo. Esse sujeito que faz esse tipo de coisa, que quer brigar, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo, e mora dentro da igreja, diz que foi batizado e tanta coisa semelhante a isso aí é batizado pelo homem, pela carne. Agora o sujeito que é batizado pelo Espírito Santo de Deus, ele não faz isso aí, ele não age com as mesmas maneiras, com as mesmas atitudes. Não, negativo. Aqui mesmo na frente da rádio, o Bitão deve ter a gravação, né? Veio um sujeito aí, ele falou tanta coisa para mim, ele me chamou de lobo, ele me chamou de ladrão, você me chamou de tanta coisa que eu nem ouvi. De lobo eu me lembro que ele me chamou. E quis me bater, quis me espancar. Você pensa que eu levantei uma mão para cutucar? Não, negativo. Não faço isso não. Não faço isso não. Porque a conversa não é comigo, a demanda não é comigo. A demanda é com Deus, aqui está com Deus. Tomara que esse rapaz esteja se arrependendo, se arrependa, né? A carreira deles é perdida mesmo, né? Agir contra a palavra de Deus é perdida. Então, se o sujeito é batizado pelo Espírito Santo de Deus, ele fica tranquilo, ele não se irrita, ele não quer brigar, não faz nada disso. Não, negativo. Ele fica tranquilo. Agora, aquele sujeito que quer brigar com o irmão, isso aí é batizado pela carne, não pelo Espírito Santo de Deus. Está tudo bem. Entendeu? Continuando, ó. Oh, glória a Deus. O que a Bíblia relata para nós? Amor, rapaz. Amor. E nem por esse homem mesmo que esteve ali, que eu conheço ele há muito tempo já, é nosso cliente hoje. E um dia desse, se eu não me falo, é o neto dele que lavou o carro conosco, que tem um ninho branco. Eu não sei se é neto, mas deve ser neto sim, né? Irmã da outra menina. Parece que foi hoje que eles passaram ali, né? No Chevette.
Você não me fala, é ele mesmo. Lavou um ninho branco. E ele contando assim, tão grato a Deus, né? E eu chorei, depois que coisa boa. Ele reconhecendo que Deus devolveu a saúde, devolveu a vida para ele, né? E eu matutando, que coisa boa, ele feliz da vida, né? Dirigindo o carro. Aparentemente o senhor não ficou, graças a Deus, para a glória de Deus, nem com sequela, né? Não ficou. Então é uma coisa assim tão bom, né? A gente vê Deus fazendo na vida das pessoas, merece na vida de quem? Muito bom, feliz, né? Então o que diz aqui, continuando, ó. Não te desamparem a sabedoria e a fidelidade. Ata-o ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. É para nós gravar os mandamentos de Deus na nossa mente, rapaz. É para nós obedecer o que Deus manda. A Bíblia diz claramente para nós que nós devemos se negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Você sabe que a minha carne, ela deseja muitas coisas. Ela quer fazer muitas coisas. Mas tudo desagradando a Deus. Não! Eu peço tanto para Deus me ajudar, me dar força. É que é para mim fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. E não a minha vontade. Eu devo me negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus, para mim poder ser abençoado. Está tudo na Bíblia. Mas tem gente que não. Não, quero servir a Deus, mas do meu jeito. Então você nunca vai servir a Deus desse jeito. Você está servindo, está servindo a sua própria pessoa, os seus próprios desejos. E não está servindo a Deus. Ou serve a Deus, ou serve o seu próprio coração, diz a palavra de Deus. E assim funcionam as coisas. Então, para nós ser abençoados, nós temos que servir a Deus e não servir a nós mesmos. É muito caro, vai muito sabão no olho, ainda mais que sabão forte. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho um azeitinho no cocô da canela de ovelha. É complicado. Então, rapaz, está tudo claro aqui na palavra de Deus, aqui, ó. Quer ver, ó? Do 3 e 4, para entender melhor. Não te desamparem a sabedoria e a fidelidade. Ó, ata o pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então não é para nós esquecer dos mandamentos de Deus, porque não resolve nada, ou não vai resolver nada, a minha pessoa te ensinar o poder sobrenatural de Deus, pregar para ti o evangelho de Deus, falar para ti sobre o evangelho de Deus, e não viver o evangélico, e não viver o evangelho. Quer ver, eu estou mais distante, não. Há dias difíceis, há momentos difíceis, claro que há, tudo está na Bíblia. Nós vamos encontrar dificuldade na carreira, claro que vamos encontrar dificuldade. Não é só mil maravilhas, não, negativo. Nós vamos encontrar mil maravilhas sim, mas não vamos encontrar dias difíceis. Tudo está na Bíblia aqui, quer ver? Ó? Do 4 ao 5. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Tá vendo? Do 4 ao 5, vamos entender melhor. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Hoje mesmo nós estávamos conversando no meio do coração, né? Do irmão Fabiano Melo. É do senhor mesmo, beijo seu coraçãozinho. Teve agora tardinha ali consertando o pneu da moto, da sua mamãe, né? Todo o seu familiar. Agora me lembrou diz ele que é filho do Mauro Bambilo, agora me lembrou do Mauro Bambilo, né? Eu nunca me lembrava do Mauro, rapaz, do Mauro Bambilo. O Mauro Bambilo, um beijo seu coraçãozinho, Mauro Bambilo, sua namorada, né? E todo familiar, e de toda a família Bambilo, inclusive, né? Agora me lembrou, né? Diz ele, não, eu sou filho do Mauro Bambilo, daquele fazendeiro, saída lá, ali da Sargento, aí digo, filho daquele camarada ali, eu sou filho dele. Sim. Aí eu sou irmão do Fabiano Melo. Eu digo, o senhor é o irmão do Fabiano Melo. Que benção. Aí ele está trabalhando em Santa Rosa, né? Que o senhor está trabalhando exatamente, né? Numa terra, negócio, firma na terraplanagem, né? E daí nós estávamos conversando, né? Então, rapaz, é uma benção de Deus, né? E nós conversamos sobre o irmão Fabiano Melo. É uma benção, rapaz. Que Deus guarde a mente dele, o coraçãozinho dele. E daí nós estávamos conversando também aqui, irmão Fabiano Melo.
seguinte daquela quadra ali no lado da casa da sua mamãe ali, né? Do lado da casa da sua mamãe ali. E as outras quadras que até hoje não foi feita, não foi limpada, não foi laminada, não foi cascalhada, não foi feita. Aí o seu próprio irmão falou, né? Que aquilo ali tá muito feio mesmo, né? E tá muito feio mesmo, que aquelas quadras não foi feita, tem que procurar dar um jeito mais rápido possível, né? Aquela quadra lá da casa da sua mamãe ali, depois do seu Devão Esquiavo, aquela outra do seu Negrinho, limpar bem limpadinho, bonitinho, né? Cascalhar, aquela outra lá também, que chega lá na irmã Juliana também, que tá com capoeirão, quase da altura esse negócio. Então, aí nós conversando sobre o que tem para fazer, né? Conversando com o rapaz inteligente, né? Ele trabalhou um pouco na prefeitura agora, no passado, mas agora já saiu, né? Tá na outra firma. Então, nós temos que procurar resolver o problema. Nós temos que procurar resolver o problema. De uma maneira ou de outra, eu sei dizer uma coisa, que para resolver tem jeito, só querer, né? É só querer que tem jeito. E nós estávamos conversando com o irmão do Fabiano Melo. É uma benção, irmão Fabiano. Daí eu conversando com ele, digo que é um menino muito abençoado, compreensível, né? E que Deus guarde a memória, né? A mente, o coraçãozinho do Fabiano Melo. É um rapaz compreensível. E, na verdade, né, Fabiano? Que nós somos disciplinados pelo Espírito Santo de Deus através da boca de alguém, né? É que nem eu estava comentando hoje mesmo, essa estrada. Você viu agora o que aconteceu aqui? Todos nós estamos sabendo o que está acontecendo nas nossas estradas hoje. Essa tal de firma que veio aí só bagunçou com as nossas estradas. Essa aqui de Santa Isidro, que saiu ali do cemitério para lá, ficou. Eu vi falar que aquilo ali ficou horrível. Eu já estou sabendo que as estradas nossas, se não cascalhar, se não fizer como tem que fazer, passa 20, 30, vai vir outra geração e o problema vai continuar. O problema vai continuar. Eu não sei se no próximo mandato é capaz de eu concorrer para vereador. E o irmão Abílio, né, disse que vai me apoiar. Digo, um vereador que não, quanto a mim, imagina se Deus chega a me constituir, né? Vai ser um dos vereadores mais complicados do nosso município. Porque nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar a presença de Deus, olha que a coisa vai ficar muito séria. Imagina se Deus, pela misericórdia dele, eu inventar de concorrer mesmo e Deus me constituir. Meu Deus do céu, vai sair lasca dos colegas, vai sair muita lasca, porque o negócio vai andar. O negócio tem que andar e o negócio vai andar. E o negócio vai andando, porque nós temos pedido para Deus abençoar nós. É bom para mim e bom para nós, né? E eu observo, digo, meu Deus do céu, né? Tem tanta coisa assim que é facilmente resolver. Só que tem que ter a visão de Deus, tem que ter a unção de Deus, tem que ter a proteção de Deus. Eu estou enxergando que é muito fácil resolver. Até com uma enxada resolve, né? Muito fácil resolver. Mas tem que ter de Deus também, né? Tem que ter de Deus. Eu tenho vontade de conversar assim com as pessoas, particularmente, de cara a cara, como diz o apóstolo, né? Trocar umas ideias, dialogar, conversar, orientar, disciplinar. É só sentar comigo ali uma meia hora para ver. Tudo pela Bíblia, né? Aí vou te contar, né? A menina me olha porque o vereador Miguel nós conversa. O vereador Miguel, ele sabe que ele é um fiscal do nosso município. Ele mesmo fala. Por isso que ele entra lá na borracharia e começa a fiscalizar, né? Aí tem que falar para ele parar de também olhar nas nossas panelas lá, tá? Lá nossa cozinha velha não é casa de luxo que nem é do seu papai lá, né? Ele vai lá nas panelas comer o nosso salame lá, o Miguel, o seu papai. Não sei se ele, né? Tem que falar para ele parar que agora ele me deixa sem almoço. Miguel é uma benção, brinquei com o Miguel e como é que é o Kiko, seu irmão também, né? É uma benção também, Kiko. É um menino muito. Que dia nós estávamos conversando com a Josi, que coisa boa o papai, o filho, né? A filha, se acertar. Isso é uma benção de Deus. E o filhinho do Miguel, né? O Kiko, ele sempre junto com o papai, tranquilo, respeitoso. Conheço também desde o molequinho pequenininho, né? E eu admiro os dois porque se acertam bem, graças a Deus, Senhor Jesus, né? É uma benção de Deus. Eu admiro essas coisas, porque olha, está muito difícil o papai e o filho, né? Ou a filha, se fosse acertar. E eu admiro isso aí quando acontece. Eu tenho uma meia dúzia aqui que se acerta, o filho com o pai com o filho, né? Tem uns quantos aqui, tem. Graças a Deus, Senhor. Eu admiro, é uma benção mesmo. Então, olha só pela Bíblia, rapaz, que coisa boa as Escrituras de Deus aqui, ó. Que orientação Deus nos dá aqui, ó. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, quer dizer, diante de nós também, né?
É como eu estava dizendo, nós conversando, hoje mesmo nós estávamos conversando com alguém, hoje parece que foi com um irmão do Fabiano Melo mesmo, que nós estávamos conversando hoje. Digo, pois é, o senhor viu que, graças a Deus, Senhor Jesus, para a glória de Deus, digo, Deus colocou a mão e acabou com aquela fofocaiada que iam para a Câmara de Vereadores só para fazer fofoca, só para brigar, só para discutir. Agora, para a glória onde o Espírito Santo de Deus colocou a mão, acabou, terminou a fofoca, acabou o fofoqueiro. Já tem os fofoqueiros, já estão lá na Saída de Santo Isidro, lá na cidade dos Pejuntos, estão lá, os fofoqueiros. E o pai da fofoca é o diabo, né? Aquele que gostar da fofoca de levar e trair é coisa do diabo, é herdeiro do diabo, né? Cuidado que, como diz o apóstolo, cuidado nele. Se Deus chama, o cara vai, né? Então, terminou, graças a Deus, não tem isso, aquela fofocaiada. Tem que conversar, tem que trocar ideia, o que é para fazer, o que é melhor. É isso que serve a Câmara de Vereador. A Câmara de Vereador não é para fazer fofoca, para brigar, não, negativo. Não, é para ver o que é melhor para o nosso município, ou para algum município, ou para os municípios, é para isso que serve. E a gente está conversando de graça, nós estamos conversando agora, tadinha. Então acabou com tudo para a glória de Deus. Né? E o que diz o 5 ao 6, então, aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba no teu próprio entendimento. Rapaz, você está vendo o que Deus está dizendo aqui, ó? Do 5 ao 6, vamos repetir para entender melhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba no teu próprio entendimento. Você está vendo? Você está vendo como é que funciona? Quando o sujeito ele bate no peito e diz que é isso, e diz que é aquilo, e diz que faz, e diz que desfaz, e diz que manda, e diz que desmanda, e diz que é o cara, e diz que é o rei da Coca-Cola, cuidado, que se Deus puxar o tapete, você fica na poeira. Isso é para mim e é para nós, né? É para mim e é para nós. Faça isso não, baixa a bola, peça para Deus te capacitar, te ensinar, te dar direção, peça para Deus te abençoar, abrir teus olhos, te dar sabedoria, peça para Deus andar na sua frente, que daí a coisa vai funcionar. Está tudo aqui na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Que coisa forte, né? Meu Deus do céu. Dos 5 ou 6, ó. Só para entender melhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estriba no teu próprio entendimento. E hoje nós estávamos conversando outras coisas particularmente, com o irmãozinho mesmo do irmão Fabiano Melo, nós estávamos conversando coisas particularmente que não, Mato Grosso, isso não existe, mano. Eu não estou sabendo que não existe. Eu estou sabendo que não existe, eu conheço máquina, eu conheço trator, conheço colhedeira, conheço outros tipos de máquina, eu operei também, eu já estou sabendo. Eu já estou sabendo. Digo, me larga uma caçamba, tudo bem, me larga uma pá carregadeira, tudo bem, me larga uma draga, tudo bem, com certeza, me larga uma patrola, tudo bem, me larga uma réplica, o que me largar, Deus vai me ensinar. Show misto, rapaz, show misto, ele faz tanto mistério, tanto barulho, muitas vezes, né, e não é feito quase nada, que nós estávamos falando com o irmão do Fabiano Melo, hoje ali, e é isso mesmo, digo, não precisa fazer aquele barulhão, tem que fazer serviço, tem que... O negócio tem que funcionar, o negócio tem que andar. Agora me lembrou um beijo no coração do irmão Jocelino Correia. O irmão Jocelino Correia está um homem sábio hoje. Deus libertou ele e a família dele. Na verdade, irmão Jocelino Correia, nós estamos conversando, né? Pois é, eu digo, pois é, daí eu falei para ele o que nós tínhamos feito com Deus, eu e a Jocelyn. Digo, e realmente Deus libertou o senhor, tirou o senhor do problema e também tirou sua família. E daí diz o irmão Jocelino Correia que realmente tem que botar cara, tem que trabalhar, tem que ir para cima, porque os dias passam. Eu digo, exatamente o que o senhor já sabe hoje, né? É exato, tem que trabalhar,
tem que mostrar serviço, tem que trabalhar, tem que fazer. Porque já faz mais de um ano, né? E daí nós conversando, digo, pois é. E o diabo tá assim, ó, de boca aberta para pegar presa. Digo, se Deus permitir, ele pega, tá na Bíblia, né? Digo, então nós temos que tomar muito cuidado. O irmão Juscelino Correia falando sobre isso aí. Digo, é verdade, concordo com o senhor. O senhor tá bem sábio, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele, não, mas porque os dias passam, os meses passam, os anos passam. Exatamente. Ele tem que trabalhar. Eu digo, tem que trabalhar, exatamente. Então, rapaz, Deus tem libertado muitas pessoas, né? Muita gente para a glória de Deus, talvez centenas, né? Eu e a Josi mesmo faz horas que eu não vou no monte. Mas quando nós não vai no monte, nós apresenta a vida de vocês, nós apresenta a vida de cada um. Nós vamos na igreja, nas nossas orações, nós apresenta a vida do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos funcionários da prefeitura. Nós apresenta a vida dos 4 cantos do município da nossa cidade, Cidade de Deus, de todos os moradores que moram aqui. Nós apresentamos a vida de cada um. E pedimos para Deus abençoar mais e mais a nossa cidade, nosso município, guardar nós dos temporais, da chuva, de granizo, dos tornados, dos problemas, né? E nós temos que ungir de novo todas as saídas do nosso município. Às vezes, quando nós vamos para fora, nós vamos ungindo as estradas, repreendendo o mal, determinando as bênçãos de Deus sobre tudo isso aí. Faz bem para a nossa vida, faz bem para a minha vida e faz bem para nossas vidas. Talvez você não tenha percebido isso aí, mas tudo está na Bíblia, né? Então, olha só, nunca devemos contar com a força do nosso braço. Aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escriba no teu próprio entendimento. Do 6 ao 7, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer a Deus cada segundo da nossa vida. Nós temos que reconhecer e devemos reconhecer. Isso aí é gratidão a Deus, devemos reconhecer, temos que reconhecer, devemos e colocar em prática na nossa mente, reconhecendo o amor, a grandeza, a infinita misericórdia de Deus, que se renova todas as manhãs, que Deus é Deus e nós não somos nada. Como disse o seu Massarico, né? Agora me lembrou, sou Augusto, não sou Massarico. Onde é a Igreja Mundial do Brasil. Seu Massarico falando que agora, quando deu esse problema nele, agora que ele passou a reconhecer que o homem não é nada. Eu digo, é exatamente, seu Massarico, nós não somos nada. Absolutamente nada. Nós não somos nada. Nós somos pó da terra. Nós somos vermezinhos da terra. E nós do pó viemos e para o pó retornaremos. Está na Bíblia. Está nas Escrituras de Deus, não somos nada. Hoje estou aqui. Vou pedir para Deus que amanhã continue aqui, nesse município, ali onde moro. No próximo sábado eu esteja aqui de novo, né? Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da minha vida, né? Mas a gente não sabe. Nós não sabemos uma vírgula por nossa lista. Aqui, ó, quer ver? Continuando. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios, o quê? Teus próprios olhos. Nunca pensa, senhor ou a senhora, ou seja lá que for, que pode fazer, desfazer e acontecer. Não faça isso, não. Se você estava fazendo, para de fazer hoje, pelas Escrituras de Deus. E reconheça a grandeza de Deus, que só Deus é Deus, e só Ele pode fazer todas essas coisas. E é Ele que tem te capacitado, tem te ensinado, é Ele que tem te dado a direção, é Ele que tem abençoado a vida do senhor ou da senhora, tá tudo? Quando as coisas possam acontecer com facilidade, agora me lembrou, um beijo de coração do Negrão ali da Vila Jauri, um beijo de coração de todo esse povo da Vila Jauri. Meu irmão Neri Garcia, agora de toda a sua família também, né? Me lembrou agora, não vou citar não. Mas nós estávamos conversando com o Negrão, um beijo de coração do Negrão, da sua filhinha, da sua esposa, de toda a família do Negrão, né? Conheço o Negrão
tem uns 30 anos mais, né, Negrão? Com certeza, mais ou menos 30 anos. E o Negrão hoje, para a glória de Deus, está bem de saúde, veneno não tem problema nenhum, está muito bem de saúde, está trabalhando normalmente, para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos com o Negrão hoje. Então, rapaz, que coisa boa de ver, Deus abençoando as pessoas, curando, dando sustento, Deus fazendo acontecer na vida das pessoas. Isso é muito bom, rapaz, isso é bom demais, isso é bom demais. Isso é uma das coisas maravilhosas demais, né? Então, pela Bíblia é fácil nós entender. Daqui, ó. Quer ver, ó? Do 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta do quê? Aparta-te do mal. Tá vendo? Rapaz, nós temos que se apartar, nós temos que pegar distância do mal. Não podemos, nós temos que tomar muito cuidado, não podemos e nem temos que estar dentro do problema. Não é negativo. Agora, se o problema vier até nós temos uma solução, né? Que é o nome de Jesus Cristo está repreendido todo o mal. É assim que funciona. Mas tem pessoas que procuram o problema, procura a se contaminar com o problema. Porque a gente conviver com uma pessoa problemática, mas não é viver o problema, não, conviver. Que às vezes o esposo convive com a esposa, ou a esposa convive com o esposo, né? Tanto faz que tanto vem. Vamos supor que a esposa é evangélica e o esposo ainda não é evangélico. Então, a esposa, ela convive com o problema, mas ela não vive o problema. E às vezes a gente convive com o problema, que nem no meu caso, Casa Jossa, a gente convive com o problema. Mas a gente não vive o problema. A gente procura viver o evangelho de Deus. Por isso que alguém me pergunta, e eu posso fumar aqui em Mato Grosso? Eu fico à vontade. Posso tomar minha cervejinha? Fica à vontade. Posso desembarcar sem camisa? Fica à vontade. Porque não é a minha pessoa, é a sua pessoa. E eu tenho que respeitar as opiniões, respeitar os pensamentos. Eu digo, aqui não tem frescura, não. Digo, para isso Deus está dizendo que Ele ama todos os viventes, independentemente do seu crédito religioso, ou se crê ou se não crê. É fácil nós entender. Mas tem gente que não bota ordem, porque aqui isso, não, negativo. Ali no nosso estabelecimento, não. Só não pode desembarcar pelado, como eu falei para quem é. Aí nós vamos pegar um cobertor e ainda vamos cobrir a pessoa, né? Com todo o respeito. Mas, ao contrário disso, não tem problema, não. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua vida. Quem sou eu para andar reparando a vida dos outros? Eu, vírgula, não cuido da minha vida, cuido da vida dos outros. Então, olha só o que diz aqui no 7 e 8, continuando. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Tá vendo? Não faça as coisas erradas. Por isso que eu estou meditando, alguém fala mal da minha vida, ou inventa fofoca, ou inventa isso, inventa aquilo, fala que eu falei isso, que eu falei aquilo, mas não tem uma pessoa provar para Deus. Como é que vai provar para Deus? Que eu falei, que eu deixei de falar. Não tem como. Para começar é mentira, né? Para começar já está mentindo, porque não é verdade. E se eu falei sério, ou se não falei sério. Então, agora tem gente que gosta da fofoca mesmo, né? Tem gente que gosta da fofoca porque é fofoqueiro, ou é fofoqueira mesmo. Continuando, diz do 8 ao 9. Será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Agora já era 1h05, né, José? Aí eu falando para o menino, digo, não, estou parando agora, porque eu preciso de almoçar um pouquinho, e a gente precisa cessear um pouquinho, né? Aí deitei pedindo para Deus, assim, 20 minutos, né? De um cochilo abençoado, um acesso. Foi 20 minutos ou 25 minutos, acordei. Normalmente já saí trabalhando, né? Então, o negócio é não fazer a nossa vontade, a vontade da carne,
e sim fazer a vontade de Deus. Chega que nós já nega Jesus, que nós faz a nossa vontade, né? Nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Está tudo na Bíblia. Por que tem gente que se perde? Se perde por qual motivo? Faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus, meu pai. Ou faz a vontade de Deus, faz a sua própria vontade, assim, ó, seu próprio ventre. Está tudo na Bíblia. Do 9 ao 10 é assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por isso que eu tenho dito para as pessoas, porque tem pessoas que levam tempão, e vai acertar com nós quando quiser. Você sabe uma coisa que, com todo respeito, seja para a senhora, seja para o senhor, se pode estar arrumando um problema grave para a sua vida? Porque todas as semanas nós separamos os dízimos, tanto da minha parte como da parte da Jô, sem nossas ofertas. Então muitas vezes Deus está avisando, e tem pessoas que não se dão por avisar. Não, vou acertar quando eu quiser. Dinheiro eu tenho aqui, ó. E ainda bate no bolso, né? Mas tem hoje, né? Amanhã, vamos ver. Diz a Escritura de Deus. Hoje eu tenho vida, vamos torcer que amanhã eu continuo com vida, tudo aqui. O apóstolo, eu não estou lhe assustando. Realmente nós estamos ensinando a Bíblia. Hoje eu estou com vida, não sei amanhã, né? E assim é o Senhor, e assim é o Senhor. Está tudo aqui. Hoje está tudo bem para a glória de Deus, não sei amanhã. Está tudo aqui. Então não dá para brincar com a coisa séria, a coisa é muito séria. Está aqui, ó. Agora, claro que tem gente que não é fácil engolir, né? Não é fácil engolir. Não é fácil. E cada vez para a glória de Deus vai ficar mais difícil de entender. Cada vez, todo dia vai ficar mais difícil de entender. Vamos pela Bíblia. Vamos viver as Escrituras. Então, cada dia que se passa, vai ficar mais difícil de entender. Porque eu já sou esquisito mesmo, né? Vamos pela Bíblia. As Escrituras que Deus está falando para mim, e é o que eu tenho que acatar, e é o que eu tenho que obedecer. Agora, a senhora não tem que responder por ninguém. Não tem. Pronto. Eu tenho que responder por mim. Então cada vez vai ficar mais difícil de me entender. Está tudo bem. Entendeu? Meu Deus do céu. Do 9 ao 10, ó. Honra o Senhor Deus, né? com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe o que é a tua renda? E nessa semana Deus abençoou nós de segunda a hoje, que é sábado, né? Então, uma parte vai diretamente para o Banco do Brasil, para a glória de Deus, tem uma conta corrente como poupança ali, né? Uma continha abençoada para a glória de Deus, tudo é de Deus, não tem nada. Então, algum troquinho que fica no nosso bolso, fica para nós, separamos o dízimo, a 10ª parte de tudo que Deus nos abençoa, e aquela oferta abençoada também, né? Aquela oferta abençoada que desenvolvemos na casa de Jesus, que é lá na Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, nós fizemos todos final de semana, nós fizemos isso aí. Todos final de semana nós estamos fazendo. Então, tem coisa que atrasa demais e aí vai complicar, né? Porque Deus não vai se agradar. Tá tudo bem? Do 10 ao 11. E se acharão fartamente os teus celeiros. Sabe por que tem gente que há muitos anos, ou nasceu dentro da igreja? Vamos falar uma coisa assim claramente, para todo mundo entender. Tem gente que nasceu dentro da igreja. Tem gente que nasceu dentro da igreja, ou das igrejas. Mas faz muitos anos, e até hoje não tem nem um pão para comer. Vive numa miséria do diabo. Para começar, não sabe o que é dízimo, não sabe o que é oferta, não sabe o que é voto, não sabe o que é propósito, não sabe o que é oferta, não sabe nada. Primeiro que não conhece a Deus. A Bíblia relata para nós, a Escritura de Deus, claramente,
que aquele que não obedeceu os mandamentos de Deus, as orações são em vão, a Deus não vai resolver de Deus, e as buscas em Deus na igreja ou nas igrejas, a Bíblia diz que é inútil, não vai resolver de Deus, Deus não atende, tudo isso. E daí a pessoa faz muitos anos, nasceu dentro da igreja, e a sua vida não mudou até hoje. Continua num problema ou numa miséria, mas numa miséria geral, no geral. Agora me lembrou bem de coração do meu primo Dioclide, né? Mais conhecido por Tatu, no Mato Grosso. Do Bernardinho Garcia da Roça, toda a sua família também me lembrou. São ouvintes aí também. Deus abençoe vocês aí. Mato Grosso. Lucas e Rubiano, nós tivemos há 12, 13 anos, passeamos, né? Nós fomos no templo lá. E para glória de Deus viemos, né? Eu no Mato Grosso, eu e a Jôcia, né? Levamos 4 dias para chegar no Mato Grosso de tempo. E levamos 2 dias e meio para retornar, foi, né? Graças a Deus, Senhor Jesus. Agora está me lembrando do Tatu, né? Uma bênção de Deus, né? Fiquemos lá. Então, rapaz, a Bíblia diz claramente aqui, ó. Está aqui, ó. Quer ver, ó? No 10 ao 11, ó. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Rapaz, nós temos uma fartura com a Jôcia hoje que abençoou. Até hoje. Mas nem fomos comprar carne, né? Estamos comprando carne hoje, né? Rapaz, muitas horas que não veio vontade de comer uma carne assada, né? É bem engraçado. Mas às vezes não temos tempo hoje para preparar, graças a Deus, Senhor Jesus, né? Assar uma carne, fazer uma maionese, uma coisa assim. Às vezes nós não temos tempo. Final de semana, geralmente, quando nós vamos na igreja, nós não saímos para fora. Quando nós vamos para fora, nós não vamos na igreja. Nós vamos pela manhã, limpamos a casa do tesouro, organizamos, né? Deixamos tudo organizadinho, aí nós vamos para fora. Mas não sei o que vamos fazer amanhã, Deus é que sabe, né? Vamos ver o que vamos fazer, se nós vamos ficar na igreja ou nós vamos para fora, né? Depois de limpar a igreja, vamos ver. Então, o negócio é compromisso, é com Deus. O meu compromisso da Jôcia é com Deus. Não é com o bispo Carlito, não é com a pastora Ana, não é com homem algum, não. Não é com o apóstolo, não é com a bispa, não é com o bispo, não. O compromisso que a Jôcia tem é para com Deus. Está tudo aqui, ó. Vou repetir para entender melhor. Então daí Deus tem abençoado muito mesmo, rapaz. Aqui, ó. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso quer dizer, em outras palavras, o que é que Deus diz? Deus está dizendo, eu abençoo vocês em todas as áreas. Eu dou para vocês abundância de bens. Dou saúde, dou dinheiro, dou serviço, dou bens, dou isso, dou aquilo. A hora que você resolver, eu não queria, eu estava brincando, falando para a Jôcia, se for comprar uma moto, pode comprar uma moto dos 80, 90, 100 mil reais, daquelas só para passear assim, devagarzinho. Digo, Deus é dono do ouro e da prata, e Ele tem nós dado, tudo é para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus. Digo, motinha nós temos duas pequenininhas. Digo, às vezes eu estou conversando com a Jôcia, digo, podemos dar vontade de comprar não tem necessidade, não é necessidade de nós comprar outro veículo. Não, negativo. Não, vamos investir na obra de Deus, né? E assim Deus está fazendo na nossa vida. Todo dia, 24 horas. Quanto nós dormimos, Deus nos abençoa. Está tudo na Bíblia. Então, do 11 ao 12 é assim, ó. Filho meu, não rejeites a disciplina de quem? A disciplina do Senhor. Aquele que rejeitar os mandamentos de Deus e não quiser obedecer os mandamentos de Deus, o que Deus manda, o que está fazendo com a Bíblia? O que está fazendo na igreja? O que vai fazer na igreja? Aquele que não quer, não obedece, não faz nada do jeito de Deus e faz tudo do seu jeito, o que o senhor está fazendo na igreja? O que a senhora está fazendo na igreja? O que vocês estão fazendo na igreja? Aqui, ó. Eu não vejo a vida de vocês mudar para melhor e só para pior, tá tudo. Então, mas que vergonha é essa, né? Que vergonha. Dando maus exemplos, maus testemunhas, e manchando, escandalizando o ministério que é da obra de Deus. Tá tudo. Como pode? Tá tudo.
É que a maioria não quer dizimar nem ofertar conforme a Bíblia manda, não querem obedecer o que Deus manda. Não, porque eu acho que é assim. Essa é a palavra acho, já é maligna, não tem certeza. Quer ver, ó? Tomar cuidado no nosso horário. Falta 5, né? Ali está atrasado. Falta mais de 5, né? 5. Aqui falta 8 ainda. Tá atrasado. Então, aqui falta 5, tá certo? Então, rapaz, a coisa é muito séria. Quer ver o que diz aqui do 11 ao 12, ó? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, tá vendo? Quando alguém é repreendido através da minha boca, ou a minha pessoa é repreendido por ela ou por ele, pelo Espírito Santo de Deus, que a repreensão é para mim, eu tenho que ficar bem quietinho e dar glória a Deus e pedir para Deus me abençoar mais ainda. Porque se eu rejeitar, está aqui a resposta. Quer ver? A resposta está aqui. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, o que está fazendo na igreja? Ou o que estão fazendo dentro das igrejas? Rapaz, é complicado, né? Olha só o que diz do 12 ao 13, só para encerrar. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? O pai que ama o filho ou a filha, ele repreende, ele não deixa fazer e nem quer que faça as coisas erradas, porque está sabendo que pode acontecer coisa errada. Mas aquele que não ama, que diz da boca para fora, aquele é a hora que acontece e cai no choro, né? Cai no choro e chora e reclama e murmura. E muitos ainda por culpa em Deus. Não, a culpa é nossa, não é de Deus. Nada se coloca culpa em Deus. A culpa é toda nossa. A culpa é nossa. Os fracassos, os problemas, é toda a culpa nossa. Tá aqui, ó. Quer ver, ó? Meu Deus. Ó, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Tá vendo? Esses vereadores da nossa cidade são umas bênçãos de Deus, né? Glória a Deus pela vida dos nossos vereadores. Os fiscal da nossa cidade, do nosso município. Aí eles têm que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Uma coisa, eu estava conversando um dia desse, digo, tem que fiscalizar mesmo. Saiu uma obra, os vereadores têm que ir lá. Saiu outra obra, os vereadores têm que ir lá. Os vereadores também têm que sair nas estradas, né? Fiscalizar as estradas mesmo. Onde não estiver bom, tem que comentar para o irmão Fabiano Melo. Os vereadores estão ganhando seu salário para fiscalizar o nosso município. O vereadorzinho Miguel estava brincando, e realmente, eu sou fiscal, eu sou fiscal mesmo. Então, os vereadores, está tudo aqui na Bíblia, eles são os fiscais do nosso município. Saiu uma obra lá, os vereadores têm que ir lá, para ver como é que está andando, se está andando, não está andando, está parado, o que está acontecendo. Botar a coisa para andar, né? É uma união para as coisas acontecerem, tá bom? Então, só para encerrar, diz assim, ó. Olha o título da palavra de Deus aqui, ó. Exortação da sabedoria a obedecer a Deus, tá vendo? Nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, por essa oportunidade que assim o Senhor me deu e deu para os ouvintes. Por favor, papai, eu te peço, abençoa a minha vida e abençoa a vida de cada um ouvinte, até daqueles que não estão ouvindo, papai. Por favor, eu te peço, cura, liberta. Senhor, prospera a vida desse povo, papai. Faça que essas pessoas venham sentir na alma, quanto na minha, a presença do teu Espírito Santo. Por favor, eu te peço. Seja generoso para conosco. Como diz tuas escrituras, que a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Por favor, papai. Poupa nós como um pai poupa o seu filho. Senhor, eu te peço, papai, abençoa o nosso município, nossa cidade. Abençoa cada um de nós que estamos morando aqui, papai. E assim eu creio e determino as tuas bênçãos sobre nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Que assim seja, amém. Glória a Deus, e que tua palavra se cumpra em nossas vidas, para a glória e a honra do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Se Deus me permitir, no próximo sábado, estarei aqui no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus. Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.